todos. Sou Philippe Lacour, professor de filosofia no Departamento de Filosofia da UNB e responsável do núcleo de pesquisa sobre a filosofia de expressão francesa. Esse semestre fazemos um ciclo que é mais baseado sobre a apresentação do trabalho dos nossos alunos. Então, a gente já teve a sorte de ter a apresentação do Jefferson Martins Cassiano sobre a reflexão de Foucault, basicamente sobre a ontologia, era mais o enfoque do Jefferson. Continuamos essa reflexão sobre Foucault a partir do trabalho de Lorraine Colares. Então, Lorraine é doutoranda em final de percurso da UNB, no programa no PPG FIO, de pós-graduação. Trabalhou sobre Foucault e a estética da existência, depois de ter pesquisado a relação entre Foucault e a dor em mestrado. Ela fez um doutorado sanduíche na Universidade de Lille, que foi um pouco durante a pandemia, então foi complicado. E agora cuida no ensino médio da coordenação, é isso, Lorena? Isso, eu trabalho na regional de ensino do Plano Piloto. Ok. E, apesar de toda a sua carga de trabalho enorme, ela conseguiu terminar esse trabalho que ela vai defender o 20 de dezembro de manhã. A gente vai anunciar esse evento feliz daqui a pouco. E como ele acabou de terminar a revisão da sua dissertação, vai aproveitar para apresentar hoje digamos, resumo substancial da reflexão dela, destacando a qualidade do seu percurso. O Jefferson acabou de entrar. E estamos muito felizes de receber a Lorraine, que é difícil de capturar, doravante, porque trabalha muito. Lorraine, a gente esqueceu de dizer, ganhou o concurso para a nova estadual do DF, mas ainda não foi chamada, então talvez vai demorar um pouco. E ela, Lorraine, a gente tem um plano também para você apresentar a sua reflexão no seminário de filosofia antiga / contemporânea, o ano que vem, sobre a dor, porque eu destaquei várias coisas interessantes lá. Então, seria um prazer te rever o ano que vem, um desses seminários que a gente anima ao redor desse núcleo. O núcleo faz tradução, faz seminários, faz várias coisas. Agradeço de novo, Jada, pela gestão técnica à distância de Paris, no meio da neve, com condições guerreiras, eu diria, enquanto nós aproveitamos do sol. Jada, você pode falar? Sim, posso. Não. Você levantou a mão, por isso. Desculpa. Achei que era você se manifestar, mas tudo bem. Terminamos com a apresentação, então, só para dizer que no semestre que vem teremos, o ano que vem, outras contribuições sobre Rancière em particular, mas podemos já deixar o palco para a Lorraine, que vai falar de quê? Lorraine, você muda um pouco o seu título? Mas a temática ainda é a mesma, né? Vou falar sobre desde as críticas do Adorno ao Foucault, passar um pouquinho pela filosofia do Foucault e fazer uma reflexão um pouco sobre o que isso nos deixa, né, de lição para a atualidade. Ótimo, então, Lorraine, você tem algo para apresentar na tela ou você só vai falar? Tenho, vou projetar aqui, mas só os títulos. Ok, tudo bem. Deixa eu colocar aqui, peraí. Obrigado. Conseguem ver? Sim. Tá. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre a minha tese de doutorado. Ela estava com o título que eu estava conversando com o Lacour hoje, que está em processo aí de mudança, né? Ela se chamava Dandy do século XXI, reflexões sobre uma estética da existência para a contemporaneidade, mas devo fazer um ajuste ainda hoje nesse título.
mas a gente vai entrar um pouquinho no conteúdo da tese. Então, só para passar um pouquinho sobre o sumário, eu vou falar sobre cada um desses tópicos na ordem que eles aparecem, porque é uma ordem... Lorraine, Oi. Desculpe te interromper, tem uma tela, pelo menos para mim, que aparece bem na sua apresentação. É isso, deixa eu se puder tirar. Saiu? Sim, é melhor, obrigado. Tá. Então, a gente vai falar sobre cada um desses tópicos, mas antes de entrar neles, né, a tese está dividida em 4 capítulos, eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões, né, problema, objetivos e questões metodológicas. Então, o problema de pesquisa da tese era o de pensar, né, o que de fato é a estética da existência, esse conceito, e qual a relação dele com a nossa atualidade. Se ainda faz sentido a gente pensar em uma estética da existência hoje em dia, se ele é um conceito que ficou ali ultrapassado nos anos 80, se ele ainda, né, nos deixa alguma lição valiosa. Então, é nesse sentido. E os principais objetivos, então, seriam o de ruminar, né, no sentido bem nietzschiano do verbo, a constatação da possibilidade e da viabilidade de uma estética da existência como uma alternativa à crise ética contemporânea, refletir sobre as críticas proferidas contra esse tipo de propositura, e aí a gente se concentra principalmente na crítica do Pierre Hadot, e fazer também uma filosofia sobre o presente, né, nessa aspiração do Foucault de fazer filosofia como uma forma de experiência pessoal, para que a gente possa ser não somente diferente, mas verdadeiramente outro. Esse é um conceito que eu vou explicar bem durante a tese e que eu acho que exemplifica muito essa forma de filosofia que o Foucault queria fazer. E aí apresento também algumas das principais dificuldades metodológicas, né, quando a gente está trabalhando com o Foucault. A primeira delas é o fato de que a gente está tratando de uma obra que foi interrompida pela morte, né, prematura do autor de AIDS, em 84. Então, inclusive, esses últimos escritos, eles já foram, né, feitos, são cursos que foram proferidos enquanto ele estava doente. Isso faz com que ela seja uma obra permanentemente interrompida. A segunda grande dificuldade é que a gente está tendo, né, o Lacour até brincou, que é um filósofo zumbi, que ele tem obras que são publicadas aí a cada ano a partir de manuscritos inéditos, que se a gente for considerar até os cursos do Collège de France, que são publicações póstumas, a gente deve ter mais obras que foram publicadas depois da morte do que em vida. E que, apesar, né, de serem trabalhos organizados e revisados por pesquisadores incríveis, eles não foram autorizados pelo próprio autor, não foram revisados por ele, sim por terceiros. A terceira grande dificuldade é que, uma coisa até que o Roberto Machado enfatiza muito na biografia dele, é que a gente tem um Foucault dos ditos escritos, das conferências, das entrevistas, das obras curtas, e outro Foucault nas obras publicadas, né? Temos grandes diferenças de estilo que a gente tem que levar em consideração quando a gente está trabalhando com esses textos. O quarto ponto, né, são as contradições que a gente consegue identificar a respeito do próprio autor. No momento ele fala, minha filosofia sempre foi sobre isso. Aí lá na frente, em outra obra, ele vai dizer, não, na verdade, minha filosofia nunca foi sobre isso. E que a gente tem que tomar cuidado também com o que o Roberto Machado chama de ilusão retrospectiva, né? Que é a gente não interpretar, digamos que o primeiro Foucault aos olhos do último Foucault, que é um risco que a gente pode correr, principalmente quando a gente está trabalhando no ramo da ética, né? Que seria essa fase final da filosofia do Foucault. E o quinto ponto é a questão da interpretação dos antigos, né? Esse vai ser um ponto que vai ser levantado, sobretudo por, enfim, comentadores e outros pensadores que são especialistas na área de filosofia antiga, de história antiga, e que vão criticar algumas interpretações que ele vai fazer, seja a respeito de Platão, seja a respeito dos cínicos, dos estoicos, e vão falar, olha, tem algumas nuances aqui que a gente tem que levar em consideração. Então, essas seriam, assim, as principais dificuldades, ao meu ver, para a gente tratar com esse escopo, né,
de pensamento. É uma obra muito longa, né, complexa. A gente está falando aí de uma série de escritos. O recorte de pesquisa que eu fiz, ele vai desde da primeira publicação até essas que estão saindo recentemente. Então, assim, tem essa complexidade nesse sentido. Aí eu vou voltar um pouquinho agora, depois de falar dessas dificuldades, para falar sobre, enfim, cada um dos temas. Antes eu vou fechar um pouquinho. Vocês estão me vendo? É ruim, eu não gosto de projetar, porque não dá para ver as pessoas. Mas alguém tem uma dúvida no sentido dessas dificuldades metodológicas? Quer fazer algum tipo de comentário? Então, voltando. Na introdução, né, então eu falo do problema de pesquisa, apresento os objetivos. Eu trabalhei com principalmente um conceito de uma autora que se chama Val Carcel, que ela vai dizer que quando a gente está falando, né, dessa relação entre ética, política e estética, a estética ela é de alguma forma sempre rebaixada, né, como se ela fosse de um nível inferior. Aí ela tem até uma frase que eu gosto muito, que ela fala que a luta entre os belos e os bons é sempre desigual. Que é nesse sentido, né, que se você reduzir uma teoria dizendo que ela é pura estética, vai ter um peso negativo, enquanto se você falasse pura ética, não soaria mal para ninguém. Então, ela fala sobre isso, e é uma frase que eu uso justamente para abordar, né, essas teorias que eu vou chamar de teorias que vão se referir ao projeto Foucaultiano como uma forma de estetismo moral, e que vão apresentar o autor. Existem várias pessoas que vão fazer isso, sobretudo nessas leituras dos anos 90, do começo dos anos 2000, que vão apresentar o Foucault como se ele fosse um profeta esteta, como se ele estivesse apresentando novas tendências estéticas, enfim. E vão dar um caráter negativo para esse tipo de projeto, né, que tenta pensar sobre novos sujeitos autodeterminados e resistentes. Então, é nesse sentido que a gente está falando de uma estética da existência, esse tipo de estética aplicado à vida, né? À vida do sujeito, à sua própria vida como uma obra de arte. É um conceito um pouco complexo nesse sentido. O que a gente entende exatamente por estética, por arte nesse sentido? E a gente vai esclarecer um pouquinho disso. Aí, no capítulo 1, Hadot e Foucault, sobre o desejo de abandonar o círculo fechado e rígido da escola, eu utilizo um livro que a gente não tem ainda, do Hadot em português, que é um livro que ele vai falar sobre filosofia para adultos, né? E também algumas outras obras clássicas dele, o que é a filosofia antiga, exercícios espirituais de filosofia antiga, filosofia como maneira de viver, enfim, para falar sobre a filosofia do Hadot, não no sentido da história da filosofia antiga, né? Não naquela tese famosa dele, da filosofia como modo de vida e de exercícios e prática de exercícios espirituais, mas para apresentar o que ele entendia por filosofia cósmica, né? Filosofia popular ou cósmica, que é esse conceito próprio que o Hadot vai desenvolver e que ele identifica o Foucault como um dos seus contemporâneos que, de alguma forma, também tem esse tipo de forma de filosofia, que é o que ele fala, né? Que é uma filosofia que abandona o círculo fechado e rígido da escola e que ela se torna num sentido mais acessível aos outros. É uma filosofia que é útil para você enquanto sujeito, enquanto pessoa. Então, é o próprio Hadot que vai classificar o Foucault dentro dessa visão, né? Eu abordo isso também, enfim, vou listar, vou retomar um pouco do que eu fiz na minha dissertação de mestrado, que é explicar, né, todas as críticas que o Hadot faz ao Foucault, são algumas, né? Acho que pelo menos 5 críticas aí que a gente pode elencar. Ele vai dizer, então, que a gente não pode atribuir os termos arte e estética que a gente tem, né? A gente assume na modernidade, na contemporaneidade, numa leitura da antiguidade. Então, ele vai dizer que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de teoria, porque ela não articula aquela tríade que tem na antiguidade, né, entre belo, bom e verdadeiro.
ele também vai fazer uma crítica com Foucault em relação a qual é o momento que ele acredita que tem, de fato, uma ruptura, né, entre a antiguidade pagã e o cristianismo. Esse é um momento também muito estudado, né, esse momento de ruptura pelo Peter Brown, e eles também vão ser influenciados por essa leitura. Uma terceira crítica seria a da questão do universalismo cósmico, né, que é uma das características dessa filosofia do Hadot. Então, o Hadot vai dizer que, legal, Foucault identificou, sim, que a filosofia antiga ela era uma modo de vida, uma maneira de viver, ele identificou que ela era exercício espiritual, que ela era técnica de si, mas ele não identificou a dimensão do ultrapassamento de si dessas práticas, que o que elas visam, né, de fato, é esse ultrapassamento do sujeito, essa consciência cósmica, e isso é algo que a filosofia dele não alcança, ela permanece ali nesse plano que não vai além. A quarta crítica do Hadot, então, seria a respeito da questão da sabedoria, né? Ele acha que esse é um conceito de extrema importância na antiguidade e que o Foucault não leva ele adiante, por mais que ele articule, sim, a importância da prática, né, na relação entre prática e teoria, mas que ele não articula a sabedoria enquanto esse ideal que impulsiona a transformação de si. E a quinta e última crítica, que é a que eu vou falar mais aqui hoje, né, que é a crítica do dandismo. Então, o Hadot vai dizer que o Foucault falha por esses 5 motivos em cumprir essa agenda cósmica, por mais que ele seja um desses autores que ele identifica com essa potencialidade, né, de ter uma filosofia que, aos olhos do Hadot, né, e esse é um conceito que ele vai usar com muitas aspas, né, que ele vai até ter um texto que ele chama A Filosofia é um Luxo, que ele vai falar sobre a utilidade da filosofia. E ele vai chegar à conclusão de que ela é útil para nós enquanto seres humanos, né? Ela tem uma outra forma de utilidade, que não é essa primeira forma que vem à mente quando a gente está falando, né, num sentido mais prático, mais material. Então, é nesse contexto de crítica. Vale lembrar que essas críticas são todas abordadas muito rápidas, né? São um artigo que está ali nos exercícios espirituais, então o Hadot ele não se prolonga sobre elas, a gente não vai ter um livro dedicado a esse assunto, a gente só vai ter alguns apontamentos. A gente sabe que eles tiveram, né, longas conversas, longas discussões, porque ambos eram professores no Collège de France, vai ser o próprio Foucault que vai recomendar o Hadot para a cátedra dele lá, mas a gente não tem isso documentado de uma forma mais extensa. Então, voltando para a crítica do dandismo, que a gente pode dizer que é a crítica mais severa, né, que o Hadot vai fazer, e a mais interessante pela a palavra que ele usa. O que eu vou querer me atentar na tese é falar por que ele se refere como um dandismo, né? Por que fazer essa referência, sobretudo, ao Baudelaire e dizer que é uma nova forma de dandismo versão do século XX, quando ele sabe que o Baudelaire é um personagem tão caro para o Foucault, principalmente ali nessa fase final, né? E lá, mais para frente, a gente vai ver que o Baudelaire ele tem uma posição estratégica na obra do Foucault, que é como se o Foucault substituísse Sade por Baudelaire. Sempre numa oposição em relação a Kant, para falar sobre essa questão da problemática do iluminismo, né? Esse iluminismo que teria uma alta e uma baixa modernidade. Então, a gente apresenta essa crítica, né? Esse trecho no qual Hadot se refere a Foucault assim. Eu vou até ler aqui a frase que o Hadot fala. Ele vai dizer assim: Foucault centrou sua ideia das práticas de si sobre uma certa atitude do indivíduo, que chamou de estética da existência e que consiste definitivamente em fazer com que sua existência seja bela. Eu reprovo um pouco em Foucault o que eu chamei de seu dandismo. Os grandes homens de Foucault são frequentemente dandes, como Baudelaire, pessoas que buscaram primeiro ter uma bela existência. Então, né, a gente vai falar por quê? Por que usar esse termo? Por que se referir especificamente a Baudelaire aqui? Isso tudo tem um sentido, isso tem um significado que é estratégico, né? E é isso que a gente vai analisar. Aí eu também
Uso um pouco do trabalho do professor Lorenzini, que, ao meu ver, hoje é um dos maiores, né, estudiosos de Foucault e de Hadot também. Nesse sentido, ele escreve bastante sobre a relação dos dois. É que ele vai dizer que aqui, né, quando a gente está falando de estética da existência, o que a gente tem que entender pelo termo estético, né? O que é essa vida como uma obra bela, como uma obra de arte? A gente tem que entender no sentido do bios, no sentido de uma vida como uma espécie de artifício, uma coisa artesanal. E também é uma certa relação com o teocinismo, né? Porque esse trabalho artesanal, ele não necessariamente vai criar uma vida mais bela, mais bonita. Pode ser uma vida mais feia, mais suja, uma vida de cão, né? Sem esses atributos clássicos da beleza. E o que significa, né, transformar essa vida nesse sentido da criação, do artesanal, do artefato. É sobre isso que ele está falando, sobre essa técnica. É isso que a gente está falando quando a gente está falando de arte, de estética aqui, né? Aí, em seguida, eu vou apresentar o dandismo, principalmente a partir do trabalho do Daniel Salvatore Chiffé, que foi um livro que, inclusive, o Lacour me deu, que ele vai apresentar o dandismo como uma forma de filosofia. Então, ele vai, enfim, fazer toda uma caracterização, né, de por que a gente tem um certo preconceito em relação ao dandismo, uma forma de inferiorizar essa filosofia, esse assunto como se ele fosse um assunto literário e não filosófico, que ele vai dizer ao contrário, né, ele é extremamente filosófico. Ele vai comparar, então, as ideias, seja de Baudelaire, de Oscar Wilde, enfim, de outros dandies, a pensadores como Nietzsche e Kierkegaard, principalmente esses dois. Vão dizer que tem toda uma questão ali da relação da alma e do corpo. Então, ele vai encontrar esses conceitos filosóficos no dandismo e vai explorar eles, né? Vai dizer como eles antecipam questões como a morte de Deus, como o niilismo, enfim, apresentando, então, o dandismo não só como uma questão estética, né, mas também conceitual. E no subcapítulo 1.4, eu uso o trabalho do professor Tomás Benatuil, que eu conheci lá quando eu estava em Lille, né? Ele, enfim, trabalha com filosofia antiga e escreveu bastante sobre Hadot, sobre Foucault, e eu tive uma série de discussões, participei de algumas aulas dele, e ele me deu esse livro, né, que tem um capítulo que ele escreve justamente sobre essa questão da ética Foucaultiana, o que seria essa ética para resistir ao poder. E lá ele dá assim, uma série de indicações, né, de por quais motivos, então, o Foucault ele vai fazer essa abordagem da antiguidade. Por que ele tem que recorrer aos antigos para falar sobre uma questão atual, né? Qual é a necessidade? Se antes ele falava ali sobre a idade clássica, sobre a modernidade, por que agora ele precisa ir um pouco mais longe, né? O que tem por trás desse movimento? E aí ele vai dar uma série de pistas para isso. Enfim, eu listo essas pistas, né? Para dizer o que a gente está tentando entender aqui quais são as intenções, né, do Foucault, quais são os seus objetivos por trás dessa ética para resistir ao poder. Então, por que o Foucault está operando todo esse movimento conceitual? Por que ele está operando essa série de estudos, desde os padres da igreja? Enfim, quando você acessa os manuscritos, você vê lá que vai ter desde coisas muito pontuais até grandes leituras sobre a antiguidade. Por que esse interesse tão específico, né? Qual que é a questão atual por trás disso? E, enfim, aí ele continua, né? O primeiro seria, né, essa discussão sobre que ele vai dizer por que se recorrer mais aos estoicos e aos epicuristas e os cínicos e menos a Platão e menos ainda a Aristóteles. Então, tem uma série de opções aí metodológicas que o autor faz quando ele está trabalhando com os antigos. Uma das segundas pistas, né, da segunda intenção que teria aí,
nesse projeto Foucaultiano é que Foucault pretende dar uma forma de atualização dessa noção de cuidado de si. Então, ele pensa essa noção para pensar o seu presente, né? Então, ele vai ver formas de reativação desde a modernidade, e aí vão surgir algumas figuras que a gente vai explorar aqui na tese, o Dandy sendo uma delas, né? O artista moderno, mas também o revolucionário, os ascetas da Idade Média, enfim. Esses personagens que vão ser formas de reativação desse cuidado de si que o Foucault identifica na antiguidade. E aí, uma coisa muito interessante que a gente também vai explorar é que ele apresenta, né, o que o Foucault vai escrever lá na introdução do Anti-Édipo, em 77, quando o Foucault já está apontando que o caminho que ele vai seguir não vai ser mais aquele, né, de Deleuze e Guattari, que vai falar sobre a resistência ao poder no caminho da dissolução do eu, da desindividualização, mas sim nessa constituição de uma relação de si para si. E essa é uma relação que eu vou explorar muito, né, que é um afastamento de Foucault em relação ao tema da transgressão, que ele vai identificar, sobretudo, a partir das suas leituras de Blanchot e de Bataille, e como ele vai se reaproximando de uma ética, né, e se isso não seria uma contradição da sua filosofia. Um outro ponto que o Benatuil levanta é a questão do saber etopoético espiritual, né? Essa noção de espiritualidade em Foucault é muito interessante. Ele vai utilizar ela para falar sobre uma forma de saber, né, diferente, que ele localiza na antiguidade, que teria a ver com a transfiguração do modo de ser. Ele vai localizar também uma espécie de espiritualidade política na Revolução. Então, nos textos que a gente tem sobre a Revolução Iraniana, é um conceito que vai reaparecer muito. Então, ele também nos interessa bastante. Uma outra motivação que revela as intenções de Foucault, né, tem a ver com a questão da parresia, e aí o Benatuil vai ter uma série de críticas no nível mesmo de historiador da filosofia em relação ao uso que o Foucault vai fazer dos cínicos, né? Ele acha que Foucault não consegue desafiar suficientemente a relação da ética com a verdade, então é uma crítica forte aí ao pensamento de Foucault, mas que é extremamente interessante, e que vai falar, né, que para Foucault a questão da resistência ao poder ela passa por essa questão da elaboração de novos modos de vida singulares, e que esses modos de vida singulares eles estão em ruptura com as normas sociais. Então, toda essa discussão que Foucault vai fazer sobre a parresia, sobre o cinismo, tem a ver com essa questão da ruptura, né, de uma espécie de filosofia da recusa. E, por fim, né, o que o Benatuil vai dizer também é essa questão, né, que eu já antecipei, que é o que faz Foucault se afastar de Platão, que é esse problema, né, que ele quer fugir daquele tipo de saber que se apoia em uma descoberta da verdade sobre si, né? Tudo que ele vai escrever contra a confissão, enfim, em relação ao cristianismo, tem a ver com essa herança que vem para a nossa modernidade, dessa descoberta de si. E mais do que descobrir uma verdade dentro de si, da qual você tem que se falar e você tem que fazer um discurso, ele quer um outro tipo de abordagem de vida, né? E é por isso justamente que ele vai recorrer aos estoicos, aos epicuristas e aos cínicos. Então, essa seria um primeiro momento da tese, né? Seriam os temas principais que eu abordo lá. Vou fechar aqui um pouquinho. Alguma dúvida? Está dando para acompanhar? Alguém tem algum comentário? Então, essa seria basicamente, né, esse primeiro momento. Lorena, só vou te interromper para te dizer que a gente vai manter as perguntas, a gente vai conservar as perguntas para depois, tá? Eu tenho algumas, mas acho melhor juntar, tá? Tá bom. Obrigado. Então, vou continuar aqui para falar mais para frente. Então, no segundo capítulo da tese, que se chama Uma Trajetória de Aproximações e Recusas, eu vou principalmente trabalhar com muitas entrevistas do Foucault, na qual ele vai se posicionar contra a filosofia da sua época, né? Sobretudo em relação à fenomenologia,
ao hegelianismo, mas aí como uma consequência também existencialismo, marxismo, enfim, ele vai ter uma relação um pouco complexa, né, com essas que ele chama de filosofias em voga da sua época, e vai ter o que a gente chama de uma vontade de recusa, nem sempre plenamente atendida, né? Ele quer se distanciar, mas continua que vontade, né, de recusar a filosofia em voga da sua época, mas os rastros continuam, principalmente em relação à fenomenologia, em relação ao hegelianismo. Eu não vou ser uma grande especialista em fenomenologia para conseguir mostrar exatamente, olha, aqui é onde ele quer tentar se distanciar, mas continua, né, a ter, mas existem, sim, apoios sobre os filósofos que fazem isso. Vamos ter pessoas aí muito competentes que trabalham a questão de Foucault e da fenomenologia, de Foucault e do hegelianismo. Eu cito alguns trabalhos desses, mas o nosso objetivo aqui é entender esse movimento do Foucault dos anos 50, sobretudo, né? Que é esse Foucault que estava interessado ainda por questões ligadas à psicologia, à psicopatologia, que estuda Bislanger, e como esse Foucault vai ter um primeiro grande deslocamento na sua obra, né? Que ele vai, então, parar de se interessar, não parar de se interessar, ele sempre se interessa por essas questões, mas ele vai mudar de abordagem em relação a esses temas, né? E ele identifica isso por essa influência de Nietzsche, de Blanchot, de Bataille, enfim, de outros pensadores, né, dessa época, para marcar esse distanciamento. Então, seguindo um pouquinho aqui, sobre a questão da fenomenologia, eu me apoio muito no trabalho do Marcus Nally e tento explicar um pouquinho dessa trajetória, né, do Foucault, desde da introdução para Sonho e Existência, em 54, para quando ele escreve Doença Mental e Personalidade no mesmo ano, os artigos que tem nessa época que estão nos ditos escritos. Também trabalho um pouquinho ali com esses livros novos, né, que foram publicados em 2021, que é sobre Bislanger e análise existencial, e também sobre fenomenologia e psicologia, né, na qual Foucault vai estar tratando também, por exemplo, sobre Russell. E quem vai ter muitas contribuições para isso é a Elizabeth Basso e o próprio Szabó, né, que são pessoas que trabalharam aí na organização dessas obras. Em seguida, então, eu vou fazer uma análise a partir de Nally sobre esses rastros fenomenológicos, né? Esse movimento, Nally vai falar muito ali sobre a história da loucura, principalmente sobre aquele prefácio, né, que depois Foucault muda e que tem alguns apontamentos ali que são muito interessantes, e que é nesse momento ali que o Foucault já começa também a falar sobre a noção de experiência limite, que é uma noção muito importante quando a gente está falando sobre essa questão, né, da dessubjetivação e da transgressão, e dessa influência de Bataille na obra de Foucault. Em seguida, no 2.2, eu vou trabalhar muito com algumas entrevistas, né, também novamente, principalmente uma que ele vai dar em 1978 para o Trombadori, no qual Foucault vai se posicionar, né, em relação ao que ele considera uma forma de fazer filosofia. Ele vai falar contra a filosofia universitária da sua época, dizer que a influência maior sobre ele não foi aqueles que o formaram, e aí ele é até um pouco injusto, né, tadinho do Hippolyte, mas sim autores, né, como Bataille, Nietzsche, Blanchot, Possolsky, enfim, a influência também do teatro daquela época, né? Tem até uma questão bem interessante em relação a isso, porque ele fala que começou a ler Blanchot e Bataille depois dele assistir a peça, né, Espera de Godot, que é uma peça muito interessante aí do teatro do absurdo, né? Que eles, enfim, a peça inteira são eles esperando alguém que nunca chega. E ele vai fazer toda uma reconstituição, né, sobre o que ele considera da filosofia da sua época, e vai fazer uma crítica, né, essa noção de experiência que funda o sujeito que ele identifica na fenomenologia,
e como, pelo contrário, né, como ele quer redesenvolver o seu pensamento em torno dessa noção de dessubjetivação, que é uma noção que ele vai ter aí inspirada nesses autores. E outra coisa que vai interessar para o Foucault também em relação a esses autores é o que ele fala da filosofia como uma forma de experiência pessoal, não da filosofia como um grande sistema, como um grande maquinário teórico, mas sim de uma filosofia que é uma relação pessoal que você tem com a própria filosofia, né? E ele vai dizer que gostaria que os livros dele fossem um exemplo desse tipo de experiência, né, direta e pessoal, e que se ele se dedicou a esses temas, com a loucura, uma instituição psiquiátrica, como a doença, a morte, a prisão e a sexualidade, é porque todos eles, por diferentes motivos, eles revelavam essa experiência direta e pessoal para ele, né? Enquanto um homem gay ali no cenário do pós-guerra francês. Enfim, continuando, a gente explora também um pouquinho da influência de Nietzsche, né? Porque Foucault diz que chega a Nietzsche por meio de Bataille, então a gente faz um pouco dessa reconstituição de algumas noções em Bataille, principalmente sexualidade, morte de Deus e da linguagem, e de alguns textos nos quais Foucault se refere a Bataille, né? Sobretudo dois. O primeiro, o mais clássico de todos, o Prefácio à Transgressão, que é um texto bastante estudado já, e o segundo, que eu diria que é um trabalho um pouco mais inovador, que é um texto muito curtinho, se chama A Experiência Fenomenológica, a Experiência em Batalha, acabou de ser traduzido para o português em setembro, e que é um texto assim, quase que poético, ele tem um estilo completamente diferente dos outros livros de Foucault, ele está naquela coletânea Loucura, Linguagem e Literatura, foi publicado na França em 2019 e esse ano pela editora Ubo aqui no Brasil. E esse texto é muito interessante porque lá o Foucault vai comparar essa noção de experiência fenomenológica e a noção de experiência em Bataille, né, que ele identifica em Bataille. Assim, ignorando um pouco as influências hegelianas de Bataille, é claro, né, ele faz essa recusa só em partes, mas mesmo assim faz um uso bem interessante. E esse texto, que a gente não tem uma datação precisa dele, mas a Judith Revel, que é quem faz a introdução, imagina que ele seja ali mais ou menos do final dos anos 50, é um texto no qual o Foucault vai apresentar essa experiência em Bataille como uma noção de autoridade criadora. E ele vai utilizar, né, essa noção já para antecipar a questão da experiência limite. Então, aqui a gente já vai ter um desenvolvimento da experiência limite que vai ser anterior até à história da loucura. Então, por isso que ele é interessante e que, ao mesmo tempo, já vai antecipar alguns temas que seriam caros ao Foucault dos anos 80, né? Que é a questão da criação de si, a questão da estética, né? Então, é por isso que eu escolhi trabalhar com esse tema, porque ele é muito interessante nesse sentido, apesar de ser um texto assim, com uma linguagem extremamente complicada. Ele tem assim, alguns dizeres muito poéticos que são difíceis de decifrar e de traduzir. Em relação a isso, então, em seguida, o que eu fiz, né? A partir desse texto e dessa interpretação de Bataille, a gente consegue entender melhor essas noções, o que é transgressão, o que é esse empreendimento da dessubjetivação. E aí a gente passa para o Foucault dos anos 60, a fazer uma reconstituição histórica do pensamento do autor. Então, desde os anos 60 até os anos 80, através da questão da sexualidade. Então, eu começo, né, por esses dois cursos, que foi o curso A Sexualidade, ofertado em 64, em Clermont-Ferrand, e o Discurso da Sexualidade, que foi ofertado em 69, em Vincennes. Por quê? Né? Porque eles vão dar uma versão, né, como se fosse uma espécie de pré-história da sexualidade, só que ainda sobre esse viés da questão da transgressão. Então, aqui nós vamos ter leituras muito interessantes de Foucault sobre Freud, sobre Sade,
enfim. Aí faço, né, toda uma apresentação desses textos para a gente entender o movimento que leva o Foucault até a história da sexualidade, volume 3. Então, a gente quer fazer uma reconstituição histórica desse percurso para entender, né, se nesse percurso a gente vai ter contradições ou se existe uma coerência ali. E eu me apoio nesse sentido no trabalho do professor Sardinha, que é o que eu vou falar aqui na introdução do capítulo 3, que ele vai dizer que existe sim uma coerência aí e que ela é a questão da ontologia crítica, né? Que a problemática vai ser a mesma. Se esse Foucault aqui dos anos 50, dos anos 60, está pensando na questão da transgressão, da dessubjetivação, e o Foucault dos anos 80 está pensando na questão da ética, por mais que elas pareçam assim, opostas, no sentido de quase que contraditórias, existe uma coerência nesse movimento, desse pensamento, que é a questão de estar pensando sobre os limites do ser. Então, para ele, a problemática do Foucault é a mesma, muda a forma como ele procura resolver esse problema, né? Até ele chegar nesse desenvolvimento do que seria essa ontologia crítica de nós mesmos, que a gente vai ter um exemplo bem legal lá no texto do que é o esclarecimento. Então, eu me apoio nessa tese do Sardinha para tentar fazer essa investigação. Será que realmente tem essa coerência ou será que existem contradições aí? Então, vou explorando como Foucault aborda esse tema dos anos 60 até os anos 80. Passo por aí uma leitura das principais obras dele, em todos esses capítulos, né? Eles são a parte, eu acho que mais longa na tese, né? Em que a gente vai explorar, então, aqui no 3.1, esses dois cursos sobre a sexualidade. No 3.2, a gente vai falar sobre a questão da genealogia, né? Que ela acrescenta, então, nesse momento, a arqueologia que ele estava fazendo da sexualidade. Então, se aqui a gente ainda está abordando a sexualidade somente numa metodologia arqueológica, a partir daqui a gente já tem algo de diferente, né, nesse projeto que vai fazer uma história da sexualidade. Então, vamos trabalhando, vou fazendo uma apresentação de alguns principais conceitos que eu vou colhendo ali nos cursos do Collège de France, até um pouco mais do que nos livros, porque eu acho que nos cursos ele consegue se prolongar um pouco mais para explicar alguns conceitos que nas obras eles já vão ser um pouco mais diretos, né? Então, nesse sentido, eles são interessantes para isso, eles destrincham esses estudos do autor. Aí, no 3.3, já vou falar sobre o texto Sexualidade e Verdade, que foi um texto que era quase que como uma introdução, né, para a história da sexualidade 1, a vontade de saber. Então, vou fazer nessa reconstituição, onde o Foucault vai antecipando essas questões que ele vai dizer, né, para chegar mesmo no que seria esse empreendimento dele de uma história da sexualidade. O da vontade de saber e do liberalismo, ele vai introduzindo então essa questão da governamentalidade, né? Esses estudos que ele vai fazer sobre a questão do poder pastoral, enfim, das formas de conduta. No 3.5, vou analisar a questão da problemática do desejo, né? O que o Foucault vai usar esse termo, que é um pouco... O que significa isso, né? Que é o termo do transcendental histórico, que é uma coisa muito interessante. Então, a gente vai fazer uma reconstituição desde o curso do governo dos vivos e vai se prolongando a respeito da questão do desejo para o Foucault e qual a sua relação com a modernidade, né? E principalmente essa relação do sujeito em relação a si, né? O que o Foucault quer uma nova relação em relação a si, não mais uma relação na qual você tenha que descobrir uma verdade sobre si e fazer um discurso sobre essa verdade que, enfim, vai resultar na própria crítica às ciências humanas, mas em uma outra forma de relação. E é para isso que ele vai recorrer, então, aos antigos. No 3.6, vou fazer uma longa análise aí sobre a questão da parresia, do saber etopoético,
principalmente na hermenêutica do sujeito e no governo de si e dos outros. Enfim, faço toda essa reconstituição dos principais conceitos que o autor vai abordar em todas essas obras, até a gente chegar aí na História da Sexualidade 2 e 3. No quarto capítulo, a gente já vai ter, então, encerrado essa reconstituição desse percurso histórico, e a gente vai entrar um pouquinho no que seria a conclusão do texto. Então, no capítulo 4, eu vou falar sobre o Baudelaire Foucaultiano, né? Então, o que seria isso? É uma reconstituição dos momentos nos quais Foucault efetivamente cita, né, Baudelaire na sua obra. Ele vai citar em 2 momentos diferentes na hermenêutica do sujeito e vai citar no texto do que são as luzes. Então, lá na hermenêutica do sujeito, o Baudelaire vai ser abordado, ele e o dandismo também, enquanto um fenômeno, né, como um exemplo de tentativa de reconstituir essa ética e essa estética do eu na modernidade, e vai ser colocado ao lado de Nietzsche, de Schopenhauer, da anarquia, como exemplos dessa reconstituição. Um segundo momento, lá na hermenêutica do sujeito, que o Foucault vai citar, então, o dandismo, vai ser naquele em que ele vai dizer que nós temos uma certa tradição, né, que tenta dar um caráter negativo ao que ele chama das fórmulas do si mesmo, do consigo mesmo, do em si, de si, etc., como se elas fossem um fundamento de uma moral, né? E ele vai dizer que isso é como se fosse uma espécie de dandismo moral da afirmação, um desafio de um estado estético individual intransponível, né? E com isso ele vai estar fazendo referências claras aí, tanto a Baudelaire como a Kierkegaard. Então, a gente explora um pouquinho essas referências que Foucault vai fazer diretamente ao Baudelaire, para a gente tentar entender quem é o Baudelaire do Foucault, né? Porque o Baudelaire, ele vai ser um personagem utilizado por vários autores, e aí a gente explora isso no capítulo 4.1, que vão fazer um uso estratégico de Baudelaire. Então, Benjamin faz um uso estratégico de Baudelaire, Sartre faz um uso estratégico de Baudelaire, o próprio Bataille também faz outro uso estratégico de Baudelaire. E o que a gente quer saber aqui é qual é o uso Foucaultiano, né? Em que ele se diferencia do uso dos demais? Por que ele escolhe substituir, então, Baudelaire no lugar de Sade, né? Qual que é o benefício desse tipo de substituição? Tem um sentido bem claro pelo qual Foucault faz isso, porque ele quer fugir de uma determinada forma que está ali em Sade, né? Que é essa questão do discurso sobre o seu próprio desejo, e é justamente isso que ele não quer afirmar, e por isso que ele precisa substituir essa figura e escolhe o Baudelaire como um exemplo disso. Aí, em seguida, eu vou me apropriar principalmente do texto no item 4.2 da Coragem da Verdade, né, que é o último curso dado no Collège de France, no comecinho, se eu não me engano, janeiro e fevereiro de 84, no qual Foucault vai apresentar, então, a questão da vida do artista moderno como um exemplo de reativação desse movimento cínico, né? Então, uma questão que ele vai explorar muito quando ele está falando sobre a parresia é a questão da verdadeira vida, né? Que é uma vida como o que ele chama de ruptura escandalosa. É uma vida que recusa toda forma. E ele vai utilizar esse exemplo como algo positivo, né? Que ele vê, que ele percebe no cinismo. Então, ele vai fazer toda uma apresentação da arte moderna, né? Como essa forma da vida, que a própria vida, o artista, ele é sujeito e objeto, né? A sua própria vida é uma construção. Então, é isso que ele está pensando quando ele está falando sobre viver uma vida como obra de arte. Então, essa vida está no que ele chama da ordem do desnudamento, do desmascaramento, da decapagem, da escavação, da redução violenta ao elementar da existência. Então, aqui a gente percebe já, né, uma diferença clara entre a concepção que o Hadot vai ter do que é essa vida, né, esse modo de vida, e o que o Foucault vai ter. Porque enquanto para o Hadot é uma questão de ultrapassar a si, para o Foucault é uma questão de reduzir, né, chegar nesse elementar da existência, ir nas fronteiras, ir nos limites, recusar todas as formas que já venham estipuladas, construir a sua própria forma.
Então, é sobre isso que ele está falando. Aí, em seguida, eu vou fazer uma explicação sobre os escritos de Foucault, os polêmicos escritos, né, sobre a Revolução Iraniana que causaram um alvoroço lá na França quando eles foram publicados. São, então, 2 artigos que ele escreve para o Le Monde e depois 2 entrevistas que ele vai dar para o Fares Sassine para esclarecer, né, essa questão, enfim, dizer assim, eu não estou aqui defendendo o regime do Ayatollah, eu estou, enfim, explicando algo de positivo que eu vi, ao invés de estar reproduzindo, né, islamofobia. Então, ele vai perceber algo de interessante, algo que ele vai dizer que é irredutível e que ele vai classificar como esse enigma da revolta, que ele percebe que é a mesma coisa que ele identifica no cinismo, né? Que é a questão do risco, do que te leva a arriscar a sua própria vida em nome da vontade de algo, por algo outro, por algo diferente. E é isso que ele vê na Revolução Iraniana. Enfim, a questão da conversão revolucionária, que eu vou abordar aqui também no item 4.4, sobretudo a partir do trabalho do Federico Testa, é uma questão muito cara, porque o Foucault vai apresentar a figura do dandy, a figura do artista moderno, justamente como um correlato à figura do revolucionário, como formas de reativação dessa experiência cínica. Então, é por isso que esses temas eles vão ser abordados juntos, tanto a questão do revolucionário como a questão do dandy. E aí eu me aproprio no trabalho do Federico Testa, que vai, né, fazer toda uma reconstituição do que poderia ser, né? Porque, como eu falei, é uma obra interrompida, então a gente só tem as dicas, as pistas do que o Foucault poderia escrever a respeito de uma história das formas de conversão. Então, o Foucault aponta, né, e ele faz isso a partir de um diálogo com Pierre Hadot, ele vai identificar os 2 tipos de conversão que o Hadot defende na sua obra, que é a conversão platônica, né, epistrofé, e a conversão cristã, que é a metanoia, e o Foucault vai identificar um terceiro tipo, que seria essa forma de conversão, né, do período helenístico e romano, que ele vai dizer, olha, ela não se reduz a nenhuma dessas outras 2. E o Federico Testa vai dizer, não, talvez a gente tenha aqui um 4º tipo de conversão, que seria, e que o próprio Foucault aponta isso, mas não chega a desenvolver, que seria essa forma de conversão revolucionária. E a partir do trabalho do Testa, eu tento mostrar também como essa noção de conversão também vale para a conversão do dandy, né, que ela também apresenta essas mesmas características, que é essa vontade de ser outro, né, uma vontade de alteridade e que tem, sim, feições políticas. E a respeito da questão das feições políticas no dandismo, né, de apresentar o dandismo não só como uma questão estética, mas como uma questão ética e política, eu me apoiei no trabalho, né, da Aman, que ela tem esse livro chamado... deixa eu achar aqui o nome, que ela vai falar sobre a relação do dandismo na era da Revolução, a arte do corte. Então, ela vai fazer toda uma análise que vai localizar o fenômeno do dandismo em relação à Revolução Francesa, e que, como a questão da moda, né, ela tinha todo um caráter político, né, nesse momento, ao ponto de que até a quantidade de botões que você tinha na sua roupa, você pudesse ser morto por isso. Enfim, então utilizo essa reflexão do Testa para tentar fazer, né, um movimento de dizer, olha, ok, essa questão da conversão do revolucionário de fato é um caminho muito interessante para a gente prolongar a filosofia do Foucault, pensando hoje, né, pensando o que ele deixou de interrompido e não conseguiu concluir, e a questão do dandismo também né, ele também tem todos esses elementos que apontam para isso. Então, eu tento mostrar um pouco todas essas questões da transformação de si, do modo de si, dos exercícios ascéticos, né? E até no prefácio da tese, eu uso uma citação do Baudelaire, que eu queria ler aqui, deixa eu pegar ela. Que o Baudelaire tem uma citação que ele diz assim: vê-se que, sob certos aspectos, o dandismo confina com o espiritualismo e com o estoicismo. Mas o dandy não pode nunca ser um homem vulgar. Se cometesse um crime, talvez não se sentisse degradado,
mas se um crime tivesse nascido de uma razão trivial, a desonra seria irreparável. Que o leitor não se escandalize com essa gravidade no frívolo, e que se lembre que existe grandeza em todas as loucuras, uma força em todos os excessos. Estranho espiritualismo. Então, o próprio Baudelaire vai comparar, então, esses exercícios ascéticos do dandismo ao nível de disciplina que a gente tinha no estoicismo. Então, eram exercícios de si, eram práticas que visavam, né, uma forma de transformação do modo de ser. Só que, é claro, aqui a gente está no âmbito de uma certa aristocracia e de um certo movimento também contra-revolucionário. Então, mas são critérios que a gente tem que colocar em perspectiva e que a gente tem que complexificar essa visão que a gente tem do dandismo, né? De não só ver como um puro estético, ele está só preocupado com a moda, só preocupado com a roupa, com a vestimenta, com a pose, não. Existe toda uma questão política aí por trás e que a gente, aqui no final, né, tenta utilizar para refletir um pouco sobre quais seriam esses processos de estetização da vida contemporânea, né? A gente tem que tomar muito cuidado com hoje, né, quando a gente está falando sobre uma criação de si, não virar aí um empreendedor de si, né? O próprio neoliberalismo, ele não se apropriar desses processos, como ele faz com tudo, né, dentro do sistema capitalista, essa própria noção de criação da vida. Então, como é que a gente consegue fazer permanecer, né, essa dimensão da liberdade quando a gente está falando da arte hoje em dia? E aí eu me aproprio de um trabalho de um autor que se chama Welsh, que ele vai ter uma frase muito interessante, que ele vai falar sobre a anestetização da vida, né? Que quando tudo se torna algo estético, ao mesmo tempo nada pode ser, né? Porque ela perde essa dimensão da transformação e da liberdade. Então, é um pouco mais ou menos isso, assim, em termos gerais, que eu abordo, e é isso. Muito obrigado, Lorena. Já para lançar o debate, eu gostaria de reagir de duas maneiras. Bom, já obrigado pelo percurso que você faz, né? Acho muito interessante. A minha primeira pergunta é sobre as articulações. Eu gostaria de voltar para os laços que você faz entre cada parte para tentar testar e entender melhor a necessidade da transição de cada um. Então, você começa com a dor, fazendo uma arbitragem da relação entre os dois. Por que a gente passa depois a essa trajetória de aproximações e recusas? Isso. E nesse aí, capítulo, tá. eu vou perguntar todo, depois te passo, né? Aí, como que a gente passa dessas trajetórias de recusas que parecem mais baseadas sobre os anos 50 para um estudo da sexualidade que atravessa dos anos 50 até mais para frente? Por que aqui a articulação não é cronológica? E aí, por fim, como que a gente passa da reconstrução que você faz dos últimos, dos volumes 2 e 3 da História da Sexualidade para o Baudelaire? São essas transições que eu gostaria de retomar, porque talvez é o que permitiria para todo mundo ter uma visão geral do que você está propondo. E aí depois tem uma segunda pergunta, mas vou reservar para depois. Tá. O capítulo 1 e o 4, eles meio que se conectariam assim, e o 2 e 3 seriam a justificação desse percurso. Aí, no 1, lá no item 1.4, numa ética para resistir ao poder, eu falei que eu me apropriava do trabalho do Benatuil justamente porque ele vai fazer essa conexão. Então, quando ele vai estar dizendo lá que enfim, a gente vai ter essa crítica, né, de Pierre Hadot, então, que a filosofia do Foucault se resume a uma forma de estetismo moral, porque ela não se desafia o suficiente, ela não atinge essa dimensão cósmica, e ela termina ali no gesto da toilette, né, nesse individualismo, nesse culto ao ego, enfim. E ele vai dizer que não. O Tomás vai apontar, por exemplo, que existe toda uma série de objetivos, de intenções,
de Foucault, né, para estar estabelecendo esse recurso à antiguidade. Então, é a partir daí que eu vou fazer essa conexão e vou passar, então, para esse percurso do Foucault. Então, a gente vai estar desafiando um pouco essa leitura do dandismo e tentando verificar nesse percurso se ela se justifica ou não, se de fato essa ética para resistir ao poder aí, que o Foucault vai elaborar, essa ética como estética da existência, ela recai nessa crítica do dandismo, ou se ela consegue desafiar ela o suficiente, apontando aí quais são as características éticas e políticas por trás disso. E aí, depois de fazer toda essa apresentação, no capítulo 2 e no 3, no qual eu vou fazendo essa reconstituição do Foucault desde os anos 50 até o Foucault dos anos 80, eu retomo essa questão de Baudelaire e do revolucionário, sobretudo a partir do trabalho do professor Hernani Chaves. Ele tem um artigo muito interessante que ajuda a fazer essa conexão, justamente para falar sobre as formas de reativação, né? Quais seriam os exemplos que o Foucault dá de reativações que tiveram dessa experiência, né, de transformação do modo de vida na modernidade, como a gente pode se inspirar de alguma forma nesses modelos para pensar sobre a nossa atualidade. Então, o movimento mais ou menos... Mas essa conexão foi a parte mais difícil, acho, do trabalho, que às vezes eu ia fazendo assim, fichamentos, estudos e como conectar tudo isso e transformar num projeto que tenha sua coerência foi a parte mais desafiadora. Ok. Vou lançar a segunda pergunta. Eu sei que estou monopolizando um pouco, eu lamento se alguns tiver que sair, mas para entender melhor, jogar um papel muito importante na sua argumentação, um exemplo, que é o caso dos artigos sobre o Irã. Por quê? Se quiser mostrar que essa ética de resistência ao poder, que está um pouco na beira da estética, não é só dandismo, esse exemplo é paradigmático do que você quer mostrar. Então, um pouco teria que mostrar que tem talvez uma estética, uma dimensão estética nas lutas que ele fez de maneira concreta sobre as cadeias nos anos 70, etc. Só para sair um pouco essa reflexão estética de uma certa facilidade, de uma complacência, de um narcisismo, para dizer tudo, né? E abrir, ao contrário, sobre formas coletivas de sentir. Então, você poderia retomar, talvez, esse exemplo iraniano que aparece na sua demonstração, tanto no primeiro ponto quanto no último. Isso é interessante, acho, entre parênteses, interessante na sua dissertação, o fato de você utilizar várias fontes diferentes. Então, sobre esse exemplo e como ele ilustra de maneira prioritária o que você quer dizer. Isso. Eu tenho até aqui com um livrinho, tem esse, não sei se vai dar para ver, até recomendo para quem não tiver. A Lorena Balbino, ela traduziu essas entrevistas que o Foucault dá a respeito do Irã. É bem interessante. Então, a gente vai ter 2 artigos, né, que ele vai falar sobre a questão do Irã, que é o Com que sonham os iranianos, e a gente vai ter o É Inútil Revoltar-se, na qual o Foucault vai apresentar, então, essa problemática. Enfim, é uma das problemáticas que ele vai usar como exemplo, mas eu até menciono, eu tenho um livrinho que chama Signé Foucault, que são todos os, como a gente chama aqui no Brasil, quando você assina todas as petições, todas as militâncias que ele participou, e a questão do Irã é uma dessas. Por exemplo, a gente poderia aplicar esse projeto dele a outras questões, como a questão das prisões, por exemplo, com um grupo que eles iam lá, que eles entrevistavam os presos e tudo mais. Mas em relação ao Irã em específico, e é uma coisa assim, que ele foi muito criticado e que ele passa essas entrevistas tentando explicar pelos motivos que ele estava fazendo isso, que ele não estava lá para dizer, não estou aqui defendendo essa forma de islamismo xiita, a questão aqui que me interessa é outra, apontar como pode
surgir, né, de um grupo, de uma coletividade, uma forma de resistência que tem esse gesto de colocar-se em risco. Essa questão do colocar-se em risco, que ele identifica com a parresia cínica, que é o grande ponto, né? Ele não vai fazer essa conexão da parresia cínica no artigo, ele não vai fazer isso no texto. É uma coisa que a gente tem uma interpretação enquanto comentadores, né, de Foucault. É uma coisa que a gente conclui porque ele vai estar utilizando esses mesmos conceitos, que é a questão de espiritualidade, que ele já estava desenvolvendo desde a hermenêutica de sujeito, e que aqui ele retoma, mas no campo da militância política. Então, o que é essa espiritualidade, né? Que ele vai dizer, não é uma questão ligada à religião, né? É uma questão que ele vai identificar desde a filosofia antiga, que tem a ver com uma outra forma de saber, que não é aquela do conhecimento de si, mas sim aquela forma do cuidado, das práticas de si. Então, ele está tentando encontrar esse outro viés, e é por isso que ele se interessa por esse tema, porque ele identifica essa forma, essa prática de si, né? E ele vai identificar tanto no contexto revolucionário quanto no dandismo, e é por isso que eu faço essa conexão entre as duas coisas. Ele vai citar essas duas figuras lado a lado, e também outra que ele não aborda muito, que seriam esses, o que ele vai dizer desses ascetas, os franciscanos, por exemplo, ali do final da Idade Média, que são figuras que ele cita, mas que ele não chega a dar muitas pistas. A questão do revolucionário e do dandismo, não, ele nos oferece algumas pistas além sobre essas questões, e é por isso que a gente escolhe, que vão ter algumas pesquisas também hoje em dia que estão trabalhando mais com essas temáticas, porque elas são algo de interessante, que a gente tem pistas o suficientes para trabalhar. Outras coisas não, ele só aponta e nunca mais retoma, né? Ele dá assim, isso é um exemplo de história que a gente deveria fazer, né? O meu projeto aqui é começar a construir uma história disso, disso e daquilo. Ele faz isso o tempo todo nos cursos. Algumas coisas ele retoma depois e outras ele abandona para sempre. E esses são alguns dos pontos que ele deixa, né, pistas que vão ser muito interessantes. Então, voltando sobre algumas outras coisas que ele fala a respeito da espiritualidade, é porque ele vai estar querendo dizer sobre toda aquela questão, né, que a gente vai repetir das contracondutas, de como que a gente pode pensar sobre a liberdade hoje, né? Qual que é a relação entre o poder e a liberdade? Qual é o espaço que a gente tem aí para realmente se revoltar, né, num poder que é microfísico? Então, é essa questão que está aí em jogo. Enfim, ele vai desenvolver uma série de conceitos aí, são artigos bem curtinhos, né? A entrevista que ele dá, explicando a polêmica e as críticas que ele recebeu sobre o artigo é muito mais extensa que o próprio artigo no qual ele vai desenvolver esses textos. Ele fica indignado, é bem engraçado até de ler a entrevista, que ele fica chocado, né, com a reação que teve enfim, na opinião pública francesa. E aí ele Obrigado. Oi. Desculpa, obrigado. Eu quis abrir um pouco para outras perguntas, porque não quero monopolizar. Talvez tenha uma questão do Jefferson, da Michelle, talvez. Se não tiver, Lorraine, eu posso te perguntar onde são os textos sobre o ascetismo que você falou, ele não desenvolve, são os cursos? Ele menciona, deixa eu achar aqui, ele menciona na Coragem de Verdade e, se eu não me engano, na Hermenêutica do Sujeito. Eu falo na tese, deixa eu achar. E são sobre os franciscanos, é isso? Isso. Espera aí, deixa eu ter que pesquisar aqui. Estou com 2 computadores. Deixa eu achar a citação exata. Ele vai dizer assim: no ascetismo cristão praticado por algumas ordens religiosas a partir da Idade Média, como a dos franciscanos. Então, ele só menciona isso, mas depois não volta. Talvez é uma coisa que a gente, né, pudesse ter em volumes posteriores, porque quando a gente entra ali nos manuscritos, ele vai ter uma série de trabalhos de pesquisas, né, sobre essas coisas que não necessariamente viraram um livro ou uma publicação. Sim. Mais... É porque o que foi muito interessante
no trabalho do Jefferson, né, nessa reflexão sobre a ontologia do presente, é a presença dessa ética. Agora, eu gostaria de saber se nessa ética predomina uma parte de estética e o que se torna a parte de, digamos, de espontaneidade para opor a recepção estética, de espontaneidade que seria, numa doutrina clássica, talvez do lado da vontade. Quer dizer que a gente tem a impressão que inventar um mundo novo em Foucault consiste em sentir, mesmo que coletivamente, de outra maneira. Só isso? Só isso? Não tem como se acordar cedo, fazer ginástica e se organizar em grupo para mudar as coisas? Eu acho que a questão que ele fala sobre a conversão, a revolução, é uma pista dessa possibilidade, mas ele fala que até nisso a gente corre o risco. Ele fala, por exemplo, que muitas vezes essa conversão se torna uma conversão ao partido e não uma conversão à revolução. Então ele vai dizer que é muito fácil que essa insurgência ela seja cooptada, né, pelas estruturas, eu diria, assim, seja um partido político ou um grupo, e que perca essa dimensão, que é o que ele vai dizer que é a dimensão espiritual, que é algo muito, muito singelo, assim, eu diria. Então, não dá tantas pistas, assim, para o desenvolvimento, é algo que para um pouco por aí. A gente vai ter uma outra coisa sobre o que seria essa possibilidade de insurreição, sobre o que seria esse outro modo de ver, né, que ele vai sempre estipular em relação às pluralidades das formas de existência, a recusa às formas, mas não vai muito mais longe do que isso. É uma crítica mesmo, assim, realmente tem as suas limitações e quem aponta isso, eu acho, ao meu ver, está claro de dizer que realmente é interessante, mas tem os seus problemas. Porque esse desejo de transformação não pode ser só, não pode cair só do lado de uma, enfim, se opor à receptividade, que é do lado da passividade, uma espontaneidade que seria do lado da vontade de transformação, numa doutrina clássica, como aquela de Kant, que eu sei que ele vai recusar, dá um pouco a impressão que a transformação do mundo, ela é como se toda a parte de ação consistia em se transformar de tal maneira que a gente vai ressentir diferentemente. Mas é só uma transformação de si, não tem uma transformação do mundo. É uma transformação para sentir o mundo diferentemente, mas não é... Eu acho que para ele tem sim uma dimensão do outro. Todas as vezes que ele está falando sobre essa prática de si, tem uma dimensão com o outro, seja... Aí ele vai abordar, por exemplo, desde a relação do mestre e discípulo na antiguidade. Se você tinha essa relação de ela tinha sempre o aspecto do outro envolvido. Ao conselheiro político, ele vai dar alguns exemplos, vai falar sobre o governo da cidade, quando ele está analisando Platão. Existe a dimensão do outro, só que é sempre mais complexo quando a gente está pensando o que ele entende por poder. Então, acaba que os espaços de resistência, eu diria, eles vão ser muito pontuais, vão ser coisas muito específicas. Não, mas entendo a sua resposta, mas a minha pergunta não era sobre o aspecto individual ou coletivo. Era um escrúpulo, digamos, provavelmente ligado a um mau entendimento, mas, enfim, estou forçando só para ser claro. É um pouco a mesma dificuldade que eu tenho com a obra de Rancière. A gente tem um pouco a impressão que todo o esforço de vontade que a gente tem que fazer consiste em sentir diferentemente. Uhum. Então, a gente tem que criar uma obra de arte que vai ser uma outra partilha do sensível em Rancière, e aí a gente vai conscientizar de outra maneira as relações de poder. A gente vai se esforçar de adotar uma contraconduta em Foucault para sentir diferentemente. Então, vou te dar um exemplo. Aí seria... eu vou me esforçar de não olhar mais os vídeos de animais que me mandam o Instagram, né, porque sou muito viciado com tartaruga ou não sei o quê, bichinhos.
mas nunca vou questionar o fato de estar no Instagram ou do fato de Instagram teria que ser nacionalizado, por exemplo. Tu só, sabe, tu só assim questionando uma atitude que poderia ser criticada como marginal. Outro exemplo que eu tenho é, bom, vou dar dois outros exemplos. Né? O Reino Unido acabou de renacionalizar o trem. Todos os trens vão ser nacionalizados. De novo, bom, o que é impossível agora nos outros países da União Europeia, porque é proibido pela União Europeia. Mas eles fizeram isso. Então, a atitude de Foucault consiste em dizer: vamos fazer um sindicato para renacionalizar, ou vamos nos transformar para sentir o trem de maneira diferente. Estou um pouco forçando as coisas, não? Mas me parece uma maneira de não mudar nada. Outra coisa que eu vou... Bom, é um exemplo um pouco de provocação, tá? É uma visão de gringo. Eu sempre tive problema com o carnaval brasileiro, porque o carnaval é uma inversão provisória de tudo. Então, o pobre é rico para 4 dias e depois tudo volta para o normal. Então, você fez uma inversão que é o contrário de uma revolução. Aí eu encontrei no Recife, quando eu fiz o carnaval lá, um bloco que eu gostei, porque lá não era só de festa, era o bloco pré-sal, para nacionalizar o petróleo. Aí eu achei isso interessante, mas não tinha um projeto revolucionário em vez do carnaval. Então, a gente poderia dizer isso era um bloco Foucaultiano, né? Nos ajuda a sentir diferentemente, só que no final não muda nada. Uhum. Então, eu vou fazer a oposição entre o bloco pré-sal, que não muda nada, foi simpático, mas não muda nada, e a renacionalização do trem na Inglaterra, que foi uma ação sindical muito mais clássica, de vontade política. Cadê a estética lá dentro? Eu faria essa objeção, não é só para você, é também para Jefferson e Michele, né? Uhum. Nessa geração pós-marxista, a gente não está perdendo um pouco, na verdade, muita coisa com essa valorização da estética? Eu particularmente acho que essa questão é extremamente válida. Eu acho que a resposta que ele daria seria mais no sentido de que, ok, eu tentei mostrar aqui como a gente chegou nessa experiência que a gente tem hoje, né? Que seria essa experiência moderna do desejo, dessa relação que a gente tem com as ciências humanas, essa nova possibilidade, né? O que poderia surgir a partir dela seria assim, se a gente tivesse em outra forma de experiência. É isso que ele quer apontar. Ele aponta para essa possibilidade, mas eu acho que ele não diz assim, nessa outra forma de experiência nós teríamos que fazer isso, aquilo, outro. Isso não existe na obra dele. Realmente é uma lacuna. Ele vai sempre ficar nesse caminho do que seria essa ontologia, nessa nova forma de ser, essa nova forma de agir, mas não vai ter uma prescrição aí dos atos e das condutas, justamente porque ele vai recusar, né, qualquer forma que esteja estipulada a partir disso. Então, realmente é um problema aí que nessa forma de filosofia, né, vai se permanecer sem resolução, eu imagino. Acho que a gente faz uma concessão enorme à parte de receptividade da vida ética, ao detrimento da parte ativa, voluntária, e de maneira um pouco sutil, dizendo, não, mas tem uma parte voluntária, consiste em se transformar para sentir diferentemente. Então, a parte de transformação é totalmente orientada para a estética, ao detrimento do que, numa doutrina clássica, seria o dever, seria o esforço para agir. É toda a parte de ginástica, de musculação para fazer mesmo, não sentir só, mas talvez até evitar de sentir para se fortalecer a fazer. E é por isso que os marxistas não gostam de Foucault. Que quem? Marxista e é por isso que... Bom, obrigado. Temos outras observações, até a Lorena, se quer rebater de outra maneira, talvez. O que não vejo ainda, você não respondeu totalmente, eu vejo um risco de repetição entre a segunda e a terceira parte, porque você faz todo o percurso da fenomenologia nas aproximações e você retoma esse percurso, só que a partir da sexualidade na terceira parte.
Você não está vendo aqui uma superposição, pelo menos para a parte dos anos 50 e início dos anos 60 aqui, são duas trajetórias diferentes do mesmo período? Não, eu acho que numa estou apontando o que seria esse conceito em batalha que Foucault vai se apropriar e outro como ele vai desenvolver dentro da arqueologia. Então, eu acho que são diferentes. Assim, algumas questões vão ser retomadas, mas eu acho que são um pouquinho diferentes. A partir da arqueologia sendo a sexualidade? Exatamente, que vão ser esses dois cursos que ele vai dar ali e nas universidades de Clermont-Ferrand e em Vincennes. Que já vai ser uma aplicação dessa influência. Então, basicamente, você diz que, na segunda parte, você diz que ele inventa outra maneira de pensar a experiência que não é fenomenológica, e na terceira parte você ilustra o que seria essa outra experiência. Isso já seria no caso da sexualidade. Já seria o percurso que ele vai constituir dessa história da sexualidade, desde antes do primeiro livro. Com seus apontamentos que a gente... Mas como alternativa à maneira fenomenológica de pensar a experiência. Isso, exatamente. Porque tudo tem a ver com essa constituição da experiência moderna. Todos esses exemplos que ele está falando foi para dizer, olha, essa foi a história de como a gente chegou a essa forma específica de constituição. Sim, mas você se lembra o que a gente falou nos seminários que a gente dedicou para Foucault? Ele não apenas se afasta da fenomenologia para o tema de experiência, ele se afasta da epistemologia, que vai pensar a experiência como experimentação, ele se afasta também do marxismo, que vai pensar a experiência enquanto preconstituída pela infraestrutura, digamos. Então, aqui você teria que talvez fazer essa pequena demarcação a um certo momento, talvez antes do ponto 3. Bom, ele se afasta da sexualidade dessa herança fenomenológica, mas tem também o marxismo e a epistemologia, que são as duas outras escolas nas quais ele se formou, né? São fundamentais também. Isso. Aí, quando pensar que não é tão longe dele o tempo que Bergson dizia para a nossa geração, a introdução à medicina experimental de Claude Bernard foi no seu discurso do método. 50 anos antes, talvez, né, que Bergson escreveu isso. Então, todo o prestígio da experiência enquanto experimentação é interessante de questionar. Porque a gente poderia se perguntar se ele não faz uma experimentação sobre ele mesmo. Seria uma maneira de mal entender ele, digamos. Sim. Não, realmente. Eu não entro tanto nesses dois, mas eles são mencionados pontualmente em alguns momentinhos. Isso aqui é isso, né? Esse Federico Testa que você mencionou, ele trabalhou sobre a conversão, é isso? Ele é um brasileiro que ele estudou, foi orientando do Lorenzini lá na Inglaterra. Agora, ele estava na Universidade de Bristol, mas ele estava circulando por aí. Já também fez pós-doc, não sei se na UFRJ, mas eu fiz um curso com ele sobre Canguilhem, e ele é, enfim, especialista nessa área, mas tem também uma série de escritos sobre o Pierre Hadot, participou de algumas traduções do Pierre Hadot para a língua inglesa, então é uma pessoa que trabalha bastante com essa questão. Ok. É um brasileiro. Ele é brasileiro, só que ele mora no exterior. Não conhecia. É interessante. Eu acho que uma das grandes riquezas da sua dissertação é a variedade das fontes que você mobiliza e sem especialização para um certo período, onde você está utilizando fontes recentes, fontes tárdias. Não é apenas também ser vítima da moda das últimas edições, porque você menciona textos conhecidos já faz tempo. A segunda riqueza é que você mobiliza o conhecimento do francês para os textos inéditos, mas também na literatura secundária, sem bajulação, você mobiliza os comentadores mais interessantes para seu assunto. Então, vejo aqui uma maneira estratégica de construir a sua afirmação. Acho interessante. Para mim, teria que reforçar as articulações, para que seja mais claro. Mas isso, é verdade, é mais um trabalho de introdução e de conclusão, né? Tá. Eu estou nos últimos dias me esforçando para fazer isso. Não. Acabou o último esforço.
Você entrega a Estava dissertação, eternamente mexendo nisso. você entrega a dissertação agora mesmo. Tá? Brincando. Bom, gente, teve, eu acho, Michele não vai sair. são só agradecimentos de Daniel e da Michele. Então, Lorraine, muito obrigado, tá? Jefferson, ou Michele, você quer adicionar uma coisa? Tá bom? Não tem reações. Então, obrigado a todas e todos. Obrigado, Hermínia. Obrigado, Lorraine, mais uma vez. Boa sorte. É tempo de terminar. E Eu já estou na mentalidade de qual é o pior que pode acontecer. Tentando me preparar. não, você não pode ter um acidente agora. É proibido. Não em mim, durante a defesa. Não. Estou me fortalecendo para esse momento horrível. Não. Você vai tomar uma vitamina e vai dar tudo certo. Pensa nos coitados na França que vão fazer essa defesa no frio, na neve, na depressão do final de dezembro. É terrível. Eu vou estar lá, né? Então, agradeço mais uma vez. Super parabéns. Foi uma boa apresentação. Para todos que nos acompanham online, agradeço pela presença. Nos encontramos para novas aventuras em 2025. Tchau. Boa tarde.